Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô aqui mais uma vez para responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E antes de mais nada, se você não acompanha ali a guia de comunidades ou não costuma me acompanhar no Twitter e coisas do tipo, e também se você percebeu que eu fiquei um pouco off na semana passada, é porque eu tava passando por um resfriado, eu acabei não conseguindo gravar alguns vídeos e nem postar ali na comunidade e também comentar com vocês ali na guia de comentários, na parte do comentário dos vídeos, como eu faço geralmente. Eu ainda tô me recuperando, então eu vou tentar manter pelo menos a frequência aí dos 3 vídeos no meio da semana, nessa semana inteira. Eu vou tentar pelo menos manter esses 3 vídeos, mas não sei se eu vou conseguir trazer os shorts do final de semana e também comentar, passar o dia comentando ali nos comentários com vocês. Eu vou tentar, mas vai tudo depender da minha saúde, beleza? Mas vamos nessa, vamos chegar de enrolação e vamos responder as dúvidas que vocês trouxeram pra mim no vídeo da semana passada. Vamos lá. E a primeira pergunta que eu vou trazer pra vocês hoje é uma pergunta bem interessante do Panderson23. Ele tem 2 perguntas ali, mais ou menos, mas eu acho que a ideia da pergunta é a mesma, então eu vou explicar mais a ideia e menos com relação às perguntas. Mas basicamente ele quer saber se ele usando um motor amaldiçoado, com um item amaldiçoado de energia, né, aquele item do motor amaldiçoado, se ele consegue colocar num drone ao invés de ser num carro, e aí o drone passaria através da parede ao invés do carro. Eu acho uma boa ideia, assim como a outra ideia que ele também falou de usar uma torreta para atacar com tecnologia. Isso tudo é a alma do RPG, na minha opinião, tá? É a criatividade. Então eu acho que essas suas ideias são assim, são o principal que deve ser enaltecido, é o principal que deve ser levantado dentro de uma mesa de RPG. Eu particularmente, se eu fosse o mestre, eu não só aprovaria como apoiaria esse tipo de ideia, tá? Eu acho muito bacana. Você pegou 2 ideias ali de dentro do sistema, 2 mecânicas, e adaptou e teve ideias criativas justamente para poder se dar melhor em situações onde o seu personagem, o personagem que você quer criar, não se daria muito bem. O Art tem uma pergunta que é muito frequente aqui no canal, tá? Na verdade, não só aqui no canal, mas em qualquer fórum, em qualquer lugar que a gente discute sobre ordem paranormal, é uma pergunta que aparece sempre, tá? Ele quer saber se a gente pode usar um ritual amaldiçoar arma em uma arma que tem uma maldição de um elemento oposto, de um elemento opressor ou oprimido. E pode sim. Existe uma restrição que você não pode usar elementos opressores em maldições quando você está amaldiçoando uma arma, quando você está pegando uma arma amaldiçoada. Então, por exemplo, você não pode usar uma maldição de sangue, por exemplo, a sanguinária, e uma maldição senciente, que é de conhecimento, na mesma arma. Isso não dá para fazer, porque tá na regra que não pode. Agora, o ritual amaldiçoar arma, ele não é uma maldição, ele é um ritual. Apesar que esse nome atrapalha um pouco, porque é um amaldiçoar, mas é um ritual. Mas tá tudo bem. O ritual amaldiçoar arma você pode usar, porque ele só dura uma cena, então mesmo que você tenha uma arma com uma maldição de morte, você pode usar um ritual amaldiçoar arma de morte, de energia, de conhecimento, de sangue, de qualquer elemento, que não vai ter problema nenhum, até porque no final da cena esse efeito acaba, tá tranquilo. O Sanix quer saber se ele usar o ritual deflagração de energia e estiver usando um peitoral de segunda chance, se o peitoral deixa de funcionar. E eu vou dizer pra você que não, por 2 motivos. Primeiro e mais básico, quando você conjura um ritual, seja um ritual de área, um ritual que tem um alvo, você não sofre os efeitos do ritual. Então, obviamente, os equipamentos que estão com você também não sofreriam efeito nenhum. E também não é só isso, tá? O segundo motivo esse ritual afeta componentes eletrônicos, mas o peitoral de segunda chance não é um componente eletrônico, ele é um item amaldiçoado de energia, e o ritual é de energia. Então, mesmo que funcionasse, vamos supor que se você tivesse com um celular no bolso ou uma arma mesmo, a sua arma pararia de pegar, o peitoral não pararia de funcionar, porque ele é um item amaldiçoado, ele não é um item eletrônico. O Davi Edustis quer saber o que acontece quando a gente diminui todo o ataque do monstro, né? Como que ele deu esse exemplo? Se você usar um ritual que diminui 2d20 e um outro ritual que diminui mais 1d20 de ataque do monstro, que deixa ele ofuscado algumas vezes, que deixa ele, enfim, paralisado, enfim, qualquer dano, qualquer efeito, qualquer condição, na verdade, que tire dados de ataque do monstro. Se esses dados zerarem, o que acontece? Ele não ataca? Na verdade, ele ataca sim. E tem um errinho nessa sua pergunta, eu vou te corrigir, mas vamos lá. Com relação à sua dúvida, caso o número chegue a 0d20, vamos supor que o monstro tem 3d20 de ataque e você joga os debuffs e de tirar 3d20 de ataque, ele ficaria com 0d20. Como que ele atacaria nesse caso? O monstro vai jogar 2 dados, 2d20, e vai pegar o pior resultado. Então, se ele tiver 0d20 de ataque, ele vai jogar 2 e pegar o pior resultado. É sempre assim. Assim como na ficha de um personagem, se você tiver 0 de força e precisar fazer um teste de força, você vai rolar 2 dados de força e pegar o pior resultado. É assim que funciona. Porém, nessa pergunta tem um erro, como eu disse, que o que acontece
acontece? Esses efeitos, eles não se acumulam, tá? Então, efeitos que tiram defesa, efeitos que tiram dados de ataque, esse tipo de coisa não se acumula. Você sempre aplica o maior efeito. Então, nesse seu exemplo, você deu dois debuffs ali, um que tiraria 2d20 e outro que tiraria 1d20. Mesmo que você tivesse usado esses dois, como os dois são tira dados de ataque, você só aplica o maior debuff. O Conan Link fez uma pergunta bem interessante, inclusive sobre o vídeo da semana passada, né? Que na semana passada eu respondi sobre PVs temporários e o flagelador, se ele pode usar esse tipo de pontos de vida para converter ali, usar eles como se fosse ponto de esforço para poder conjurar os rituais, e como eu disse, pode. E aí ele perguntou uma outra coisa muito interessante, ele quer saber se esses pontos de vida gastos para conjurar o ritual contam no seu limite de pontos de esforço. Eu inclusive li o livro de novo para ver se tinha alguma menção sobre a habilidade do flagelador, ou se na habilidade do flagelador tinha alguma menção sobre limite de pontos de esforço, mas não tem. A única coisa que aparece lá na regra de pontos de esforço é: você tem um limite de pontos de esforço gastos e se você não pode ultrapassar ele. Então, em Nex 15 você só tem 3 pontos de esforço para gastar por turno, você não pode gastar mais que isso. Agora, quando você usa o flagelador, você não gasta pontos de esforço, você gasta pontos de vida. A própria habilidade do flagelador fala: gastar os seus próprios pontos de vida para conjurar, como se fosse o custo de pontos de esforço. Ele não diz em converter pontos de vida em pontos de esforço. Isso significa que o flagelador vai usar pontos de vida para conjurar os rituais. Então, se ele vai usar pontos de vida, não tem por que entrar no limite de pontos de esforço, porque ele não gastou ponto de esforço nenhum. Eu sei que isso é meio controverso, tá? Vai ter gente que vai interpretar que entra no limite, vai ter gente que vai interpretar que não entra no limite. Eu interpreto que não entra no limite justamente porque a habilidade diz gastar pontos de vida, e o limite é para gasto de ponto de esforço. Só por isso, mas, como eu sempre falo, esse tipo de polêmica vai depender de cada mesa. E o Darkus Fênix fez uma pergunta bem interessante, na verdade, meio que duas perguntas em uma, né? Ele quer saber se os poderes de classe você pode escolher em qualquer ordem ou se aquela ordem do livro tem que ser seguida. E também, se você não tiver um pré-requisito, você pode meio que estacar aquela habilidade e depois que você atingir o pré-requisito, você começa a usar ela. Como se você pudesse escolher previamente, deixar ela preparada, mas não poder usar até ter os pré-requisitos. Bom, para sua primeira pergunta, não tem uma ordem, tá? Você pode escolher o poder na ordem que você quiser. Quando você atinge 15% de Nex, você escolhe um poder, em 30 você escolhe outro, em 45 você escolhe outro, e pode ser qualquer poder, desde que você atinja os pré-requisitos. Então, se o poder tiver como pré-requisito, por exemplo, intelecto 2, você não pode pegar ele tendo 1 de intelecto e depois que você ganhar o seu atributo, você aumenta o intelecto e aí você libera ele para poder usar. Não, você só pode escolher o poder se você atingir os pré-requisitos que ele tem, mas a ordem você pode escolher qualquer uma. E é isso, eu sei que hoje o vídeo foi um pouquinho mais curto, como eu disse, eu ainda tô em recuperação do meu resfriado, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, montando fichas, tirando as suas dúvidas, falando sobre criaturas e tudo mais desse universo, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.